Olá, eu sou o Guilherme Narelli e convido vocês a hoje a gente dar uma olhada nos resultados de mais uma nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole. Hoje a gente vai ver os resultados da nota técnica número 8, que trata especificamente das mudanças que ocorreram no estoque imobiliário comercial da cidade de São Paulo ao longo dos últimos 20 anos. Essa nota técnica ela dá continuidade aos estudos que foram realizados a partir dos dados da Prefeitura Municipal de São Paulo, dos dados fiscais, que são utilizados, dos registros que são produzidos pela Prefeitura para fazer o lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, da cidade de São Paulo. Então, a gente pegou os dados e deu continuidade a essas análises para agora entender, depois de ter analisado com mais cuidado o que aconteceu nas transformações do estoque residencial, hoje a gente vai poder olhar com um pouco mais de atenção o que aconteceu com o estoque comercial da cidade. Além dos dados da prefeitura, os dados fiscais do IPTU, a gente vai usar também, a gente acabou usando outros dados complementares. A gente fez uso de alguns dados econômicos, de variação do PIB, de lançamentos imobiliários feitos pela Embraesp, e também uma outra base de dados complementar só de lançamentos de shopping centers na cidade de São Paulo, que são um tipo de lançamento imobiliário muito específico e relevante para a cidade. Então, hoje a gente vai poder olhar isso com mais cuidado. Vamos começar agora, então, dando um sobrevoo sobre as principais transformações, o que a gente pode ver que mudou mais na cidade em termos gerais. Quando a gente vai para o gráfico número 1, a gente pode ver de maneira bem geral e também de forma interessante como a cidade de São Paulo, ao longo desses últimos 20 anos, entre 2000 e 2020, ela passou a ter uma predominância vertical dos imóveis comerciais, assim como a gente viu acontecer com os imóveis residenciais, que a gente passou a ter uma predominância mais recentemente dos imóveis verticais frente aos imóveis horizontais, então edificações com mais de 4 andares e que possuem elevador, passaram a predominar frente às casas, aquelas construções térreas, ou de poucos andares, até 4 andares. Então, aqui com esse gráfico, a gente vê uma tendência de longo prazo, de um crescimento acentuado aí das unidades verticais. A gente vê que isso aconteceu ali cerca de 2002 para 2003, a gente já tem uma passagem dos imóveis comerciais verticais em termos de metro quadrado, então ele já tem mais metro quadrado construído comercial a partir de 2002 na cidade de São Paulo, 2003, e a gente tem essa ultrapassagem em número de unidades em 2005, quando a gente vê que há essa ultrapassagem e um crescimento contínuo aí dos imóveis comerciais. A única variação que a gente pode ver substantiva aqui nesse gráfico, dessa tendência mais geral de crescimento, acontece entre a revisão do plano diretor de 2014 e o zoneamento e a aprovação da nova lei de zoneamento da cidade em 2016. É interessante porque a gente vê aqui como há uma pequena queda, tem um dente assim, que a gente vê entre 2015 e 2016, e assim como a gente viu no caso dos imóveis residenciais, aqui também se trata, aparentemente, de uma estratégia localizada dos atores do mercado imobiliário de mudar momentaneamente a dinâmica do mercado imobiliário para se adequar de maneira mais interessante para eles ao novo regulamento urbanístico da cidade. O zoneamento e o plano diretor da cidade definem o que pode ser construído, aonde, de que jeito, define o quanto você pode construir em cada lote. Então, durante esse período de revisão, tem uma certa incerteza jurídica para os atores do mercado imobiliário e eles acabam refreando algumas dinâmicas de transformação da cidade. E como a gente já viu anteriormente, pode ver por algumas outras informações presentes na nota técnica, esse período se tratou de um ano, 2 anos ali de demolição, Então, aguardando a nova revisão do plano diretor, as novas regras que iam passar a valer na cidade, houve demolição de imóveis, E daí você pode me perguntar, Guilherme, mas você está me falando de demolição, em alguns casos aqui, de imóveis verticais,
Mas agora é interessante sempre lembrar que na cidade de São Paulo, se você ficar atento na cidade enquanto você circula por ela, que São Paulo também tem demolição de imóveis verticais, né? São Paulo também apresenta demolição de edifícios em altura, de prédios, né? Isso faz parte, em grande medida, da dinâmica local aqui da cidade de São Paulo de renovação do seu estoque, tanto residencial, e aqui a gente pode ver como isso acontece também em termos comerciais. Bom, no gráfico 3, a gente pode ver o número de imóveis comerciais por padrão na cidade de São Paulo entre 2000 e 2020. Aqui é interessante, né, a gente destacar como os imóveis de padrão baixo, né, são amplamente predominantes na cidade de São Paulo e se mantêm relativamente estáveis ao longo desse período, né? A gente vê que até o início de 2015 ali, eles têm ainda um leve crescimento, né? Ainda que numa tendência muito baixa de crescimento, mas eles seguem uma tendência relativa de crescimento, né? Enquanto a gente, e que depois se reverte, né? Assim como a gente acabou de comentar, durante esse período de revisão do plano diretor, onde a gente tem uma série de demolições, né? Os atores do mercado imobiliário estão aguardando essa revisão, né, da legislação urbanística. A gente pode ver aqui de maneira bem clara como o estoque de baixo padrão foi, sobretudo, ele que foi afetado nesse período de demolição, né? Então, a gente pode ver como esse processo de substituição, né, do que existe por aquilo que está sendo construído de novo, passou, sobretudo, por uma demolição ou uma diminuição do estoque relacionado o estoque de mais baixo padrão, né? Quando a gente olha as outras duas linhas para baixo, né, a verde, que é de médio padrão, que vem em seguida, e a de alto padrão, é interessante a gente ver como essas outras duas linhas seguem uma tendência de crescimento mais clara, mais acentuada, né, do que a de baixo padrão, o que mostra uma tendência de mudança clara do estoque que a gente tem na cidade em termos de padrão, né? Ainda predomine, mesmo que ainda predomine, né, o baixo padrão comercial na cidade de São Paulo, a gente vê claramente uma tendência de substituição desse baixo padrão por um padrão médio e alto. Em termos relativos, é interessante porque o padrão médio, né, que vem em seguida ao baixo, ele cresce 2 vezes no período, né? Ele sai de cerca de 55 mil unidades para cerca de 110 mil unidades. E a gente vê um crescimento ainda mais acentuado do padrão alto, né, do alto padrão comercial, que sai aí, que cresce cerca de 4 vezes aí no período, sai de cerca de 10 mil unidades para 40 mil unidades. Então aqui a gente começa a ver como a gente tem um processo progressivo aí de uma certa elitização do estoque comercial da cidade de São Paulo. Bom, agora no gráfico número 8, a gente pode ver a taxa de crescimento do PIB municipal e o total de unidades de imóveis comerciais verticais lançados na cidade de São Paulo entre 88 e 2018. Aqui, como a gente fez no caso residencial, a gente resolveu pegar alguns outros dados complementares aos dados do IPTU da cidade de São Paulo, para tentar entender de maneira mais detalhada, né, algumas dinâmicas, né, que podem influir na variação, né, do crescimento dos imóveis na cidade, né? O que explica, né, essas diferentes variações ao longo do tempo do crescimento dos tipos de imóveis na cidade. E aqui é interessante, porque a gente pega, então, os dados do PIB, né, do crescimento do PIB, da variação do crescimento econômico na cidade de São Paulo, e compara com o total de unidades lançadas, né, que são dados produzidos pela Embraesp, né? Esses dados eles focam, sobretudo, nos lançamentos de novas unidades de escritório ou consultório, ou aquelas lajes comerciais, né, que são andares inteiros, né, que são lançados e vendidos e comercializados para empresas de maior porte, né, na cidade. É interessante a gente ver aqui que, assim como a gente viu na nota número 4, na nota técnica número 4 para os residenciais, a gente vê que as mudanças da trajetória, né, do lançamento do mercado imobiliário acompanham, de modo geral, em paralelo, as variações do PIB, né? Pensando o PIB aqui como uma proxy, né, um índice da variação econômica que a gente tem na cidade. Então, a gente pode dizer que quando tem uma tendência de crescimento, né, as tendências de crescimento econômico são acompanhadas
pelas variações do mercado imobiliário. Isso quer dizer o quê? Como a gente vê nesse gráfico aqui, né, quando a tendência de crescimento, a tendência econômica é de crescimento, a gente também tem crescimento do número de unidades lançadas comerciais na cidade. E quando a tendência é de queda, a gente também tem queda do número de lançamento, né, de lançamentos na cidade de São Paulo. É interessante, contudo, a gente olhar nesse gráfico de mais longo prazo, né, que outras lógicas certamente influem, né, nesse ciclo do mercado imobiliário. Por quê? Quando a gente vê aqui, a gente vê que a gente tem ciclos de menor e maior crescimento, né? Então tem hora que a tendência econômica é de crescimento e, de fato, tem um crescimento do número de lançamentos, mas esse número de lançamentos é relativamente pequeno. E tem momentos que a gente tem tendência de crescimento econômico, mas tem um ciclo de crescimento muito maior. E esses momentos de crescimento muito maior também têm um certo atraso, né, enquanto a curva, né, de crescimento econômico muda, né? Então a gente tem um atraso aí de 1 ou 2 anos. Se você vê, às vezes começa a crescer a economia e daí a curva de lançamentos cresce muito rapidamente. Quando a tendência é de queda do crescimento econômico, até diminui o número de lançamentos imobiliários, mas muitas vezes essa diminuição não acompanha a mesma queda do crescimento econômico, ou às vezes ela tem um atraso, né? Então a gente tem uma onda maior, né, que tem um efeito de mais longo prazo, duradouro em termos de lançamento imobiliário. Isso tem a ver com a própria dinâmica do mercado imobiliário, né, de aprovação, lançamento e construção, de fato, entrega, né, das unidades, mas também tem a ver com outras dinâmicas mais gerais. No gráfico número 10, a gente pode dar uma olhada com um pouco mais de detalhe no caso dos shopping centers, né? Por quê? Porque os shopping centers, eles são muito presentes na cidade de São Paulo, né? E eles poderiam explicar, né, algumas das oscilações, né, no lançamento de shopping centers, poderiam explicar algumas das oscilações que a gente tem visto, né, em termos mais gerais, comerciais na cidade. Então, para isso, né, como nos dados do IPTU a gente não consegue identificar muito claramente quais são os shopping centers da cidade de São Paulo, a gente tem um pouco mais de dificuldade de mapeá-los, a gente resolveu pegar outros dados complementares. Esses dados foram produzidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo setor de planejamento, e foram revisados e complementados, né, por mim. E no final das contas, o que a gente vê aqui, né? A gente vê o número de lojas, de shoppings e empreendimentos lançados na cidade de São Paulo entre 1956 e 2020. A gente alongou um pouco mais o período de tempo aqui, porque a gente tinha dado disponível para isso, e aproveitou para ver se essas dinâmicas mudam, né? Se a gente amplia, né, o espectro de análise, né? O tempo que a gente está analisando. É interessante a gente ver como a cada década a gente tem um número maior de lançamentos na cidade de São Paulo de shopping centers, né? A gente tem nas barrinhas, né, o número de lojas lançadas e os pontinhos vermelhos, o número de shoppings lançados. Então é interessante que ao longo das diferentes décadas, né, desde a década de 50 até os anos de 2020, a cada década que passa, a gente tem um número maior de lojas e de empreendimentos, né, de shoppings sendo lançados na cidade, né, uma tendência de crescimento relativamente contínua, ainda que com algumas oscilações no meio. O interessante é que, mesmo que a partir, né, da década de 2000, a gente veja um crescimento mais constante e com picos menores, né, tanto de lojas quanto de unidades, na década de 90, né, se a gente repara aqui, bem no meio da nossa distribuição aqui, do gráfico, é na década de 90 que se concentra a maior parte, né, dos lançamentos de shopping centers na cidade de São Paulo. A gente tem cerca de 1/3, né, do total de lançamentos de shoppings dentro desse período analisado, que é feito nesse momento, né? Então a gente tem cerca de 35 shoppings lançados na década de 90. Então, a gente pega como exemplo aqui o ano de 1994, que tem 7 novos shoppings sendo lançados, e 95 que tem mais 6 shoppings novos na cidade. Né? De 2000 para frente, a gente consegue ver que a gente tem uma média de lançamento de 2 novos shoppings por ano na cidade. Então, cada ano a gente tem 2 novos shoppings,
e a gente vê que de 2000 a 2020 a gente teve aí cerca de 35 novos shoppings na cidade de São Paulo. E o que a gente vê com esse gráfico é interessante, que apesar de oscilações, né, durante o decorrer do tempo, a gente tem uma continuidade, né, um processo de longo prazo aí de transformação dos padrões de consumo, né, e de vida urbana na cidade de São Paulo, né, passando a concentrar muito mais lojas em shopping centers, né, nesse tipo de condomínio, nesse tipo de empreendimento comercial. Mas é interessante a gente vir aqui, então, para o gráfico número 11, porque o gráfico número 11, ele possibilita a gente relativizar um pouco essa informação, né? A gente vê, de maneira geral, o crescimento desse número de shoppings, dessas lojas em shoppings, mas é interessante que quando a gente olha também no longo prazo, na cidade de São Paulo, apenas aqueles tipos de imóveis que são considerados lojas, né? O que é uma loja, Guilherme? Bom, as lojas são estabelecimentos de comércio voltadas para o varejo, né? A gente pode encontrar vários tipos de lojas na cidade de São Paulo, mas de modo geral, comércio, né, de bens de consumo, os mais variados que a gente pode encontrar, loja de roupa, de itens eletroeletrônicos, de coisas para casa, mas também restaurantes e bares, por exemplo, né? E aqui, quando a gente olha, né, as lojas, né, a distribuição das lojas, a quantidade de lojas ao longo do tempo, a classificação, né, nesse caso aqui, dos registros do IPTU da cidade de São Paulo, né, a gente vê uma variação interessante, né, para a cidade. Qual que a gente vê? Né? A gente vê que no começo da série, né, no começo dos anos 2000, a gente tinha uma predominância de lojas conjugadas, juntas com residências. Né? O que são essas lojas conjugadas com residências? Né? São aquelas que tem, seja na parte de baixo, seja na parte de cima, né, ou dos fundos, né, a conjugação, né, a existência de tanto do uso comercial quanto do uso residencial. Se a gente parar para ativar um pouco da nossa memória, do nosso conhecimento da cidade, a gente consegue lembrar muito facilmente. Isso é muito presente na cidade até hoje, né? A gente pode ver, então, em qualquer bairro da cidade, eu diria, a gente vê comércios na parte de baixo, com residências na parte de cima ou nos fundos, né? Então, a gente tem essa conjugação de usos, né? E a gente vê, ao longo do tempo, foi perdendo importância, né? Nesse caso aqui, a gente vê como no ano de 2010, 2011, a gente passou a ter um número maior de lojas exclusivamente, né, com uso comercial, né, sem o uso conjugado com a residência, que vem perdendo, né, numa tendência bem lenta, mas constante, a sua importância na cidade de São Paulo. E na curva bem mais lá embaixo, é interessante a gente ver as lojas em condomínio. Quais são essas lojas em condomínio? São essas lojas que fazem parte de edificações que são compartilhadas com várias outras proprietários, né? ou com outros locatários, né? E nesse caso aqui que se concentram e que a gente encontra o caso dos shopping centers, né? Então é interessante que, em termos gerais na cidade, né, a gente vê como essas lojas em condomínio, sejam num shopping center ou numa galeria, né, que a gente também encontra, sobretudo na região mais central da cidade, mas a gente vê em alguns outros bairros também, né, sobretudo de ocupação um pouco mais antiga e consolidada da cidade, a gente vê uma tendência também de crescimento constante e lento desses números de imóveis. Mas como a gente vê, então, agora, depois de ter visto o crescimento dos shopping centers, a gente pode ver como ainda esse crescimento sendo muito expressivo, a gente consiga identificar, e como habitantes da cidade, a gente consiga ver muito claramente como tem sido muito expressivo o crescimento do número de shoppings na cidade. Eles, em termos relativos, ainda são relativamente pouco significativos, né, frente a um comércio ainda muito vivo, né, e que não associado a esses condomínios, seja um comércio, sobretudo um comércio de rua. E esse comércio de rua, a gente vê como ele tem mudado a característica dele. Se antes ele era um comércio muito associado à residência, né,
então tinha sempre conjugado no mesmo imóvel a residência, seja na parte de cima, seja nos fundos das lojas, a gente vê como a gente está tendo um processo de mais longo prazo, né, durável aí, de especialização e profissionalização do comércio na cidade de São Paulo. Bom, pudemos ver então que nessa nota técnica número 8, que analisou em mais detalhe as transformações do estoque comercial da cidade de São Paulo, que a gente passou de uma predominância, sobretudo, de tipologia horizontal para uma tipologia vertical, né? Assim como aconteceu com os residenciais. A gente vê que houve um crescimento substantivo aí do número de escritórios ou consultórios, passando a predominar, né, frente aos outros tipos de uso comercial empresarial na cidade. A gente vê um crescimento contínuo e substantivo, né, da tipologia comercial de lojas em shopping centers, mas a gente vê também como houve uma transformação ainda mais interessante em termos do comércio de rua, que continua tendo uma importância muito grande na cidade, né, e que passou a se profissionalizar e se especializar, separando as unidades comerciais das unidades residenciais. Hoje a gente passou a ter uma predominância de lojas exclusivamente comerciais e que predominam frente às lojas que conjugam com residência e que frente às lojas em galerias e em shoppings ainda são muito mais relevantes para o comércio da cidade de São Paulo. É isso, obrigado.